Eu convido a amada igreja que possa estar abrindo as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, onde estaremos fazendo uma reflexão nesta manhã dos versículos 1 a Filipenses 4, versículo 1. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 até o 21, e depois Filipenses capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus nos diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei, deste modo, firmes no Senhor. Ao lermos esse texto, Paulo nos ensina a igreja de Filipos 4 ensinamentos, nos quais nós estaremos refletindo nesta manhã, para podermos entender o que fazemos aqui e quem nós somos. E esses 4 ensinamentos para que o cristão possa se precaver diante dos problemas a serem enfrentados em todos os momentos de nossa vida cristã.
Sabemos que Paulo passava por uma situação muito preocupante, ou melhor, Paulo, quando envia esta carta a Filipos passava por uma situação muito complicada, uma situação difícil. Como acontece hoje em nossas vidas, como acontece hoje em nossa cidade. E eu convido os irmãos para que nós possamos estar acompanhando agora, para que possamos refletir esses 4 ensinamentos, para podermos nos fortalecer e entendermos a quem nós servirmos. O primeiro ponto, o primeiro ensinamento em que nós podemos extrair desse texto, nós encontramos no capítulo 3, no versículo 1, quando Paulo nos ensina a exortar a alegria cristã. E ele nos diz: alegrai-vos no Senhor. Texto de fácil entendimento, porque nós sabemos que não existe alegria fora da presença do Espírito Santo. Pois quando nós olhamos Gálatas 5:22, ele nos diz: aprendemos que a alegria é fruto do Espírito. As alegrias deste mundo é passageira, mas a do Espírito, ela é eterna. Interessante este assunto, porque quando Paulo escreve este ensinamento, ele estava preso, mas alegre por anunciar o Evangelho. Nós não estamos presos, nós não estamos na cadeia, nós não estamos presos a uma cama, a uma obrigação religiosa ou outra coisa qualquer, ou uma obrigação de honra, obrigação de sangue. Nada disso. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo assim nos chamou, para que pudéssemos estar aqui, para que possamos meditar. E eu faço essa pergunta aos irmãos: mas nós estamos felizes por sermos cristãos? Temos pecado constantemente, às vezes, sobre esse aspecto. Reclamamos da vida, porque a vida não é como nós queríamos que fosse. E quem somos nós para querermos alguma coisa? Reclamamos das coisas que acontecem ao nosso redor e não entendemos o que Deus tem para nós. Porque Jesus nos ensinou que no mundo tem tribulação. E esquecemos disso constantemente. Queremos ser alegres por nós mesmos. E sabemos que a nossa alegria é uma alegria passageira. E para o cristão ser feliz, é preciso entender quem é o Senhor das nossas vidas, a quem servimos, o que devemos fazer. E Paulo ensina a igreja de Filipos, mostra. E a igreja de Filipos continua, nós sabemos, sobre essa complicação, esses momentos em que a igreja passava. E ele precisa mostrar ao povo de Deus, àqueles que ali estão, que quem é cristão é um cristão que tem felicidade, é um cristão que tem alegria. A alegria pertence a nós, porque Deus habita em nossos corações. E às vezes é difícil entender isso, mas ele continua a dizer à igreja. E ele nos dá mais um ensinamento. E quando nós olhamos, a partir do versículo 2 ao versículo 11, ele nos ensina o aviso contra falsos mestres. E é interessante nós vermos que quando Paulo nos coloca esses ensinamentos, ele segue uma ordem. E o primeiro ensinamento ele fala que ele se refere, melhor dizendo, à alegria cristã. E no segundo ponto ele já nos fala sobre o aviso contra os falsos mestres.
Porque quando seguimos falsos mestres, nós já começamos a perder as nossas alegrias. Ou melhor, nossa alegria. Porque, conforme a palavra que nos ensina, o Senhor nos alegra. E quando não seguimos ao Senhor, nós não estamos alegres. É simples o ensinamento que ele nos fala. E ele consegue a nos dizer, a partir do versículo 2 e 11, dando ensinamento. E ele começa: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo nos alerta 3 vezes e começa a explicar ao povo a quem devemos adorar, a confiar e a quem devemos glorificar. Explica quem foi ele. Paulo. Ele foi um judeu, seguidor da lei, perseguidor dos cristãos, um verdadeiro religioso e legalista, preocupado na forma de sua religião e não com o conteúdo da mensagem contida na lei e na história dos hebreus. Não se preocupando com o autor da lei, mas com os ganhos que o leitor poderia usufruir, sabendo manipulá-la. Deus estaria em segundo plano para que o homem obtivesse resultados de seu interesse. Contudo, ele observa a partir do versículo 7 a sua perda material, deixando a legalidade para se tornar uma criatura que encontrou o verdadeiro tesouro, considerando todas as demais coisas como refúgio. E esta riqueza, que não encontraremos no mundo, só será encontrada na presença de Jesus Cristo, conforme nos fala o versículo 8, que nos diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Em suas palavras nos mostra que não será na lei, pois o homem não tem como ter justiça própria. Porém, esta justiça é mediante a fé em Cristo, que procede do Altíssimo, baseada na definição de fé encontrada em Hebreus 11, dos versículos 1 ao versículo 3, que nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo contido no versículo 9, que nos fala: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E se nós olharmos o versículo 10 e 11, nós colheremos o ensinamento de que ele nos fala da ressurreição, doutrina básica do cristianismo, que deixa o servo da injustiça estarrecido diante de uma situação que eles nunca compreenderão e não querem compreender. O inimigo da luz os cega e fazem com que os seguidores do sem sabor e dos caminhos escuros escarneçam e ignorem o verdadeiro caminho da salvação. E Paulo nos dá mais esse ensinamento e nos avisa contra os falsos mestres. Ele nos ensina a exortar a alegria cristã. Ele nos fala sobre o aviso contra falsos mestres. E eu não preciso ir longe. Basta ligar a televisão, ouvir um rádio, entrar na internet,
que vocês compreenderão o que eu estou dizendo sobre o aviso aos falsos mestres. Mas Paulo nos dá mais um ensinamento, o qual precisamos entender, que às vezes este século tenta nos confundir. Ele nos ensina sobre a soberana vocação. Ele exorta os filipenses também a prosseguir em conquistar aquilo que ele também não alcançou. Pois o homem não conseguirá a perfeição, não, neste corpo impuro. Mas somente alcançará este prêmio, persuadindo a cada momento em atingir o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus nos esclarecerá se pensarmos de outro modo em atingir o alvo. Ele nos mostra que até aqui Deus esteve com você. Por que continuar duvidando se trilhamos o caminho certo? E ele nos ensina que não existe outro caminho certo. O Espírito Santo precisa agir em nossas vidas, porque ele nos discernirá do certo e do errado. Infelizmente, temos visto pessoas caminharem para caminhos que não são ao do Senhor. Não precisamos ir longe, basta caminharmos pela estrada da Água Branca. Infelizmente, o homem com seu coração duro não tenta entender quem foi o Criador deste mundo. A cerviz é dura. E eles tentam desviar aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que têm a soberana vocação. E nisso nós devemos tomar muito cuidado dia a cada dia. Dia a dia, melhor dizendo. Então nós temos 3 ensinamentos. Ele nos exorta à alegria cristã. Ele nos avisa contra os falsos mestres. Ele nos explica sobre a soberana vocação. Mas Paulo, ele tem mais um ensinamento a nos dizer. E a partir do versículo 17 ao 21, ele nos mostra sobre os inimigos da cruz de Cristo. Paulo, nestes versículos de 17 ao 18, ele nos mostra para que sejamos fiéis, imitadores dos ensinamentos da igreja verdadeira, dos que têm Jesus Cristo como mestre. O joio está entre os que estão na igreja e entre o seu povo. Ele fala que são os inimigos da cruz, onde se verteu o precioso sangue do nosso Senhor. No versículo 19 ele é categórico, porque Paulo nos fala que a perdição será a sua recompensa, pois o mundo é o lugar que lhes causa a alegria e a satisfação. São infames, pois as coisas espirituais não lhe agradam. Esses são os inimigos da cruz. Porém, nos versículos 20 e 21, fala para os justos, os servos da justiça, que a alegria do cristão é nos céus, na presença do nosso Salvador Jesus Cristo, nos dando um novo corpo, perfeito e glorioso, para cultuarmos a Deus pelos séculos dos séculos. E Paulo, ensinando aos filipenses, nos mostra sobre os inimigos da cruz de Cristo, os quais nós devemos tomar cuidado, porque eles estão entre nós e precisamos entender a palavra de Deus, que somente na palavra de Deus poderemos ter a resposta para satisfazer as nossas necessidades espirituais e entendermos quem está ao nosso derredor, quem somos nós e a quem devemos adorar.
Paulo, ele nos ensina, nesses 4 ensinamentos, os quais eu estou repetindo categoricamente para que possamos entender e que possamos meditar nesta reflexão a qual eu faço esta manhã, para sedimentarmos em nossas mentes e em nossos corações. O primeiro ensinamento é referente à alegria cristã. O cristão é alegre. O segundo é o aviso contra os falsos mestres, os quais inclusive estão nos circundando constantemente, sobre a nossa soberana vocação, sobre os inimigos da cruz de Cristo, que inclusive estão dentro da própria igreja. Contudo, para encerrarmos e não ficarmos nos delongando, Paulo no capítulo 4, versículo 1, ele nos dá uma conclusão simples, uma conclusão no qual nós devemos refletir, uma conclusão que sirva categoricamente para podermos entender quem somos, a quem adoramos e o que devemos fazer. Ele nos fala de que devemos permanecer diante de todos os problemas e tribulações firmes no Senhor, conforme fala o texto. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Diante desses ensinamentos no qual Paulo nos ensina, nós devemos fortalecer a nossa fé e acreditarmos naquele o qual seguimos, não duvidando, mas sempre persistindo, porque isso faz parte da nossa doutrina, isso faz parte dos nossos ensinamentos. Exortação referente à alegria cristã, o aviso contra os falsos mestres, a soberana vocação, os inimigos da cruz de Cristo. Estes são os ensinamentos de Paulo aos filipenses, Paulo ao seu povo. Paulo nos ensina como cristãos a sermos verdadeiros seguidores do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Que possamos refletir nesta manhã estas palavras, que elas possam ser sedimentadas em nossas mentes e corações. Deus nos guarde, pois precisamos dele a toda hora e em todo momento.